Muito bem, de volta. Olha, o Atlético cheio de problemas para montar o time, né? Mas uma dúvida parece que está solucionada, que é o Michael Suel, que deve substituir o Casares. Veja aí o Diogo Ramalho explicando, veja aí. Time formado pela primeira vez na preparação para encarar o Curitiba. Dúvida tirada, Michael Suel ganhou a vaga de Casares lesionado. A gente tem que achar alternativas de jogo, e é isso que o Marcelo vem tentando, com jogadores abertos, com o Robinho mais centralizado, aproveitando a parte mais técnica do Robinho, né? E nessa busca por alternativas, o que se viu foi um Atlético diferente, sem ninguém fixo no meio-campo armando as jogadas. Robinho voltava um pouco mais, mas tinha que auxiliar Fred na frente. Michael Suel aberto por um lado e Cleiton pelo outro. Lembrando que Carlos César deve substituir Marcos Rocha lesionado e Fábio Santos vai na vaga de Douglas Santos, que se apresenta à seleção olímpica. Ainda tem Ronaldo na zaga, já que Eraso está suspenso. Com tantas mudanças, é preciso conversar para que nada saia errado. É mais posicionamento, né? Até porque, principalmente na linha de 4, a gente mexeu em 3 posições, né? Com a saída do Marcos, do Douglas e do Eraso, que está suspenso. Então, é importante fazer esse treinamento, ter muita conversa, né? Para a gente ajustar o mais alto possível, já que segunda-feira já tem jogo. E na parte final do treinamento, Lucas Prato entrou no lugar de Cleiton no time titular e Robinho voltou para jogar um pouco mais aberto. O que pode ser um indício daquilo que muitos querem ver, o argentino atuando ao lado de Fred. São jogadores que às vezes você pode fechar o olho e jogar na área, né? Que ele vai te consagrar, né? Um dos dois. Claro que pro lateral, pro meia também facilita sim, né? Acho que é muito cedo pra gente falar alguma coisa. Foram apenas, acho que 5 ou 10 minutos de trabalho que os dois fizeram juntos. Mas óbvio que a expectativa é grande por se tratar de 2 grandes jogadores, né? Que a gente possa criar situações de gol, porque a gente sabe que são jogadores matadores e criando oportunidade, a chance deles fazerem gol é muito grande. Muito bem, a pergunta que não quer calar. Atenção, Rui Cabeção. Seu pai andou dando um rolê. O cara é sua cara, velho. Rui Cabeção e Fábio Santos. É impressionante como são parecidos. Independentemente de serem ou não parecidos, curiosamente, um lateral direito e o outro lateral esquerdo. Sim. Não, o Rui é tudo, né? O Rui joga de tudo. Rui joga de tudo. Rui é o Patrick de outrora. E aí? A pergunta é essa. E aí? Beleza? Boa tarde. Olha para aquela câmera. Cara, você foi no rodízio ontem, comeu sushi. Não acredito. Boa tarde, Tudo bem, é a sua vida. Boa tarde, telespectador. Eu paguei, né? Então eu tenho direito de comer o que eu quiser e eu comi tudo. Todo tipo de carne, tudo que tinha lá na minha frente. Tomate, cereja com mussarela de búfala. Tudo que tinha na frente eu Você sabe que quando a gente chegou tinha uma propaganda de um fondue lá, rodízio de fondue, festival de fondue, alguma coisa assim. Aí ele falou zoando. Eu imaginei que fosse zoando. Não, eu tô querendo fundir. Depois, eu achei que era brincadeira, mas depois das escolhas dele, eu acho que era verdade mesmo. Todo mundo rasgando. O Genta tomou 18 Coca-Cola e o cara tomou um copo de suco de abacaxi com hortelã. Por favor, vamos falar do Atlético. Vamos falar do Atlético. Quem vai em rodízio sabe que não é para tomar refrigerante para caber mais tarde, Atlético! Ô, Everton, acho que não tem muito mistério, não. O Marcelo vai escalar o que ele tem de melhor. Ontem a gente falou aqui, chega de Patrick, parece que realmente o Patrick não joga. O Patrick volta a ser opção pela lateral direita com a contusão do Marcos Rocha, vira reserva do Carlos César. Aquilo que a gente falava. Quem é muito improvisado é porque não é imprescindível na sua posição. Então é o que está acontecendo com o Patrick agora. Se o Lucas Prato tiver condição de começar jogando, deveria começar jogando. Aí, mas quem sabe melhor que a gente é o Marcelo, é o departamento médico, fisiologia e departamento físico do Atlético. Mas eu gosto da formação, do meio para frente, com o Michael Suel, o Robinho centralizado, Quem Cleiton, você tiraria se fosse colocar o Prato? Eu tiraria o... Cleiton, Robinho. Eu tiraria o Michael Suel. Michael Suel? Eu perguntei isso porque justamente eu imaginei que a maioria das pessoas imaginaria o Prato na vaga do Michael Suel. Só como o Michael Suel tá meio que anunciado aí, né? Aí, quem seria? Será que é sinal de que o Prato não vai jogar ou que outro jogador vai sair? E no treinamento, o Marcelo, quando entrou o Prato, ele tirou o Cleiton. Sabe por que eu tiraria o Michael Suel? Porque são 2 jogadores vindo de um tempo parado. Michael Suel e Prato. O Michael Suel menos, porque já entrou em campo. Então, o Cleiton já está jogando, o Robinho já está jogando, o Fred também. Então, se optar por 2 que vinham de um tempo parado, não sei se seria a melhor escolha. Nem um tempinho, no primeiro tempo você põe o Cleiton no segundo? Então, você pode tirar o Cleiton no segundo. Ou então tirar o Prato e colocar o próprio Michael Suel. Enfim, mas o Marcelo tem boas opções do meio para frente.
A dupla de volante não tem mistério, vai ser o Eduardo que vai jogar, já que o Urso e o Donizete não têm condições. E lá na frente, e lá atrás também sem mistério, com o Ronaldo na zaga ao lado do Léo Silva, isso me preocupa. Por quê? Porque eu não conheço o Ronaldo para avalizar. Esse cara... Ele jogou o quê? 15 minutos? Não dá. Então não dá nem para falar. Curiosamente, ele jogou 15 minutos e tem um monte de gente criticando. Nossa, isso aí é impressionante. Ele jogou 15 minutos contra o Botafogo. Foi justamente no momento que o Botafogo fez 2 gols, só que convenhamos, a culpa dele foi zero. Nada a ver. Então me preocupa só por eu não conhecer o jogador. Só que não me preocupa tanto em função do adversário. O Atlético tem a obrigação de vencer o Curitiba. Não dá, mesmo com desfalques, para perder ponto para Curitiba e Belo Horizonte. Vencer e vencer bem. Boa tarde. Vencer. Boa tarde. Boa tarde. Vencer já tá bom, né? Vocês não estão prestando atenção. Vencer, temer jamais. É verdade. Né? Vencer, temer jamais. Eu gostei da faixa, mas é capaz deles tirarem, porque o pessoal não deixa faixa nenhuma. A propósito, não tem determinação nenhuma para tirar, tá? Mas essa por que faixa não tem determinação nenhuma. E se o árbitro não tirar, não existe. Deixar bem Tem claro. nada a ver com política, Não existe determinação da CBF para tirar a faixa, disso. a não ser que a faixa incite a violência. A decisão O que não é o caso. Então. É decisão do árbitro. E se o árbitro não tomar a decisão, ele não é punido. Não tem nada estabelecido que puna o árbitro se ele não tirar a faixa que não incite a violência. A faixa que incite a violência, ele tem que tirar, ele é obrigado a tirar. Essa faixa agora, que se não falando for, tem nada a ver com política. E todas as faixas nada a ver. E todas as faixas que eles... Ajudei, né, gente? mais ou menos. A faixa todas já as existia antes disso tudo. Todas as Deseja faixas adivinhar? que ele tinha. Aliás, eu acho que isso é um assunto pouco tratado, a gente está acostumado com alguns absurdos. Isso acontece direto e reto, vários jogos. Eu lembro do jogo do América ano passado, eles tirando faixa. Não pode criticar a CBF, não pode criticar a emissora de televisão, não pode criticar. Tem que poder criticar tudo. Você pode até discordar do que está ali. A questão não é você concordar ou não, mas é liberdade de expressão. Sobre o jogo. Pois é, sobre o jogo no final de semana. O Michael Suel, ano passado, ele fez mais o lado esquerdo, né? O Atlético jogava no mesmo sistema, com 2 volantes, 3 homens de ligação e 1 centroavante. E nessa linha de 3 homens de ligação, ele fazia o lado esquerdo. Só que ele pode fazer a função de homem centralizado nessa linha de 3 também. Eu acho que ele pode funcionar por ali. Funciona um pouco melhor pelos lados? Acho que sim. Mas não seria uma improvisação ou algo do outro mundo ele jogando na função do Casares, por exemplo. Literalmente, não só entrando na vaga do Casares, mas executando a mesma função, centralizado ali entre os pontas do Atlético. Então ele pode jogar por ali, o próprio Robinho pode jogar por ali. Todo mundo questiona, não é a função original dele. Também acho que não, mas centralizado ele tem menos obrigação de recompor do que pelos lados. Então já é uma questão a ser levada em conta. Isso tudo que a gente está falando aqui, o Panzi comentou, sai Cleiton, sai Michael Suel, o Prato joga ou não. Se for analisar tecnicamente, qualidade de jogador, eu estou com o Panzi. Com as possibilidades que ele tem para esse jogo de segunda, eu também colocaria Robinho, Michael Suel, Prato e Fred. Só que, nesse caso, o Michael Suel vai ter que voltar para marcar muito. Porque o Cleiton tem feito isso. Né? Aí o Marcelo teria que conversar com ele. Michael Suel, a situação é o seguinte, para você jogar junto com esses 3 que vão marcar menos, o Robinho, o Prato e o Fred, você vai ter que se entregar um pouco mais, fazer o que o Cleiton estava fazendo. Se ele conseguir se adaptar, eu acho que é melhor, porque o Cleiton não está bem ali na frente. Mas se não marcar ninguém, aí talvez seja melhor o Cleiton mesmo. Porque ficar com 4 lá na frente esperando, né, aí realmente não dá. Por mais que eu adore futebol ofensivo, que eu defenda aí a ousadia, tem um limite, né? E convenhamos, né, gente? O Coritiba... tem esse detalhe também. também. Falou a mesma coisa antes do jogo do O América ganhou do Curitiba em casa. Mas o Atlético Paranaense é mais time que o Curitiba. É mais time que o Curitiba. Então, mas o Curitiba, convenhamos, foi a última vitória do América, se eu simpatizo muito com o Curitiba e tal, acho muito legal a torcida e tal, mas o time é fraco. É fraco. O time é fraco. E o Atlético precisa vencer e convencer. Porque mesmo na sequência de 4 jogos, já falamos isso aqui 200 vezes, não convenceu nas vitórias, nossa, mas massacrou, não teve isso. Mas não tem acontecido isso no Campeonato Brasileiro? Tem, claro que tem. Você vê vários jogos em que um é absolutamente superior ao outro. Talvez não com placares elásticos, mas com a bola rolando, você vê, sufocar o jogo inteiro e tal. Hoje pela manhã, surgiu mais uma vez essa resenha do Tardelli. Isso. Ontem o presidente Daniel Nepomuceno disse que não há a menor possibilidade.
Disse, inclusive, que seria piada tratar isso aí, não vem e tal. Só que aí pintou o negócio do Palmeiras e aí a gente foi saber, o Palmeiras não negou. Não negou. Ele mudou o negócio dele no Twitter também, né? De localização. Localização. Não sei qual rede social, mas mudou. Esse negócio de localização. Tirou China e colocou Belo Horizonte. Hoje pela manhã, durante o jornal, nosso jornal da Band News, eu fiz contato com o Tardelli e ele respondeu, estou cuidando das minhas coisas aqui. Foi. Quando resolver, informo. Já vi isso. Eu até acho que ele não vai informar, mas que tem alguma coisa, tem. O interessante foram 3 times, né? A janela fechou. Janela fechou 1h da tarde. 1h da Deixa eu ver aqui. É 1h da tarde. 1h06. fechou, Mas fecha de cá pra lá, né? De cá Vai pra de lá lá. pra cá até que dia? Até terça, né? Parece que até terça. Até terça-feira? Até terça-feira. Bom, então, eu acho que tem alguma coisa. Porque, gente, a família dele está aqui, ele mesmo disse Mas você acha que tem alguma coisa com o Atlético? Porque Não, de com o manhã eles Atlético não, falaram a do volta- São do fato Paulo, sobre a do volta. Palmeiras, do Corinthians. Eu acho do que pode Atlético. ser, eu acho que pode ser o Palmeiras. Palmeiras também. Mas no Atlético, o presidente Gilvan disse que não. Ó, o Gilvan não é E presidente o do Tardelli Atlético. disse que eu não vou ficar aqui mais Viu? uns 2, 3 Mas anos aí, e tal. O Gilvan não é presidente do Atlético. Ó, do Gilvan, do O Daniel. Gilvão. Mas aí, se for a questão do Palmeiras, a gente tem que esclarecer uma coisa. Porque a primeira situação que todo mundo vai pensar, ele não tinha brigado com o Cuca. É o que a gente falou Parece hoje que na ele fez rádio. as pazes Estão com bem, o Cuca, né? e estão bem falando com frequência, inclusive. Não, mas Então é bom é o esclarecer Palmeiras. isso, porque a briga foi divulgada, que eles fizeram as pazes não muito, né? Então todo mundo imagina assim, pô, o cara vai pro Palmeiras, eles brigaram feio lá na China. Mas parece que agora estão amiguinhos de novo. E outra coisa, né? Isso dura muito pouco também, O Palmeiras negou. Eu perguntei sobre 2 jogadores. Essa pessoa que eu falei no Palmeiras negou veementemente o Aloysio, Boi Bandido, mas o Tardelli, a única coisa que diz, não, o Tardelli é caro. O Aloysio já foi para outra equipe chinesa. Pois é, o Tardelli é caro. E sabe o que me chamou Aí a depois, atenção? hoje disse, não tem nada por enquanto. Mas em E momento algum sabe o que negou me chamou a veementemente. atenção? Que, óbvio, eu estava com o Everton no jornal, e sempre que o Everton conversa com o Tardelli, ele conversa muito com o Tardelli, ele responde pá, Na né? hora. Não tô, não tá, lá. E desta vez, não. Desta vez foi uma coisa meio no ar, meio no coisa. E a história do Palmeiras, que vem desde ontem à tarde, alguns companheiros nossos do próprio Grupo Bandeirantes de Comunicação, que tem muito contato com o Palmeiras, a gente sabe disso, eles disseram que a coisa ainda estava entre o jogador e o treinador e tal, que estava chegando à diretoria do Palmeiras. Eu imagino que devam ser cifras interessantes. Não vai ser qualquer coisa que vai tirar o Tardelli de lá. Então, a impressão que deu é que realmente parece que está caminhando para isso. Aí pintou a história de São Paulo, pintou a história de Corinthians, porque acho que dentro, em São Paulo, existe aquela rivalidade toda. E os caras pensam assim, nossa, né? Se o Palmeiras pode, por que eu não E o posso São Paulo tentar? tá Por que eu não perdendo todo posso mundo, saber? né? Exatamente. São Paulo já perdeu o Calheri, está em vias de Isso. perder o Ganso. Aí eu tava Kardec vindo para cá, o Kardec pro time que o Prato Iria. o Kardec tá indo. Então, Eu achei interessante a resposta do Tardelli. Eu já até falei para o Everton na hora. Então, entre em contato com o Nepomuceno e vê se mudou alguma coisa, porque às vezes é para o próprio Atlético. Mas me parece que não é mesmo. O caminho é por lá. E aí depois ainda aparece a história do Bernard em relação ao próprio Palmeiras, que o Cuca queria o Bernard. Eu virei para o Everton e falei assim, Tardelli e Bernard, como é que o Nepomuceno vai explicar essa situação? Se ele não vem para né? cá, o resto não interessa. Para onde ele vai, não tem menor... claro que interessa. Mas Palmeiras lógico que concorrente direto ao interessa. time. Gente, interessa, além mas de se não vem pra concorrente cá, direto, tem um nada time em pra falar. formação para Libertadores Tem que ano falar que do vem. Atlético. O ué. Atlético joga final de semana, depois tem que falar do Cruzeiro. Não. Se o Tardelli quer pensar Pô, você quer pautar o programa Gente, mas agora? é diretamente tem ligado direito, Não, não aqui. tem direito a coisa nenhuma, olha, não. isso aí é uma- São Não. jogadores que a torcida Vici, fala aí, aqui, pois ué. nós estamos falando aqui do interesse do Palmeiras, mas e se ele pinta por aqui? Aí a gente fala dele. Então tudo bem, então se o assunto é Tardelli, Já falou que ele a negou, história... não vem pra cá, o Atlético negou. O que a gente ele diz é negou, que ele é uma negou e disse que ficaria saída. 2, 3 A anos gente lá. está há quase 10 minutos falando de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Vamos A gente está falando de Atlético, De Atlético Tardelli, e Tardelli. futebol mineiro. Vamos continuar. É um Tô complemento à contando aqui, ó, informação. 6 minutos falando de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Não, Mas não, de não, jogadores não. que a torcida Não. quer ver aqui Falta no falar do Atlético, né, Santos. Falta gente? falar do Santos agora. Até tem uns problemas pessoais dele, a gente Falta lamenta, falar mas do que ele Santos. traz para a televisão. O petit Então é gâteau seguinte, dele hoje estava frio. Hein? O petit gâteau dele hoje estava frio. falando, Hoje estava faltando falar do frio. Santos, vai falar, né? A coxa de Matelacê estava molhada. Então é o seguinte, não dá para a gente cravar que sim ou que não, se volta ou se não volta, mas o presidente Daniel Nepomuceno disse que, aliás, respondeu o seguinte, piada essa história do Tardelli. Você falou que conversou com um cara do Palmeiras e a resposta Duas foi pessoas. com 2 pessoas do Palmeiras e
a resposta de uma delas, pelo menos, foi de que é muito caro. Se ele voltar para o Brasil, ele vai ter que baixar o salário. Não é possível que um time brasileiro vai pagar o que ele ganha na China. Não é possível. Não, evidentemente não. 2 milhões. Pois é. Então não aqui tem a menor condição, né? Não, se ele baixar, vai baixar para 1 milhão. Porque se você pega esses jogadores 800, brasileiros 900, com o salário mais alto do Brasil, ali na faixa de 800, já é menos da metade do que ele ganha. Ou mais ou menos da metade do que ele ganha. Já seria uma redução brusca. Então, se ele quiser voltar, ele tem consciência disso. Ele vai ter que baixar. O Eduardo vai frequentar muito lá o restaurante dele, porque lá tem petit gâteau. Ó, eu vou dizer uma coisa. Não que a situação de ausência do Casares não seja ainda fomentada como justificativa para uma má atuação de Mara. Porque tá aí, a realidade está exposta, está colocada. Então, que o Marcelo busque alternativas para montar esse time, porque o Casares não vai jogar. 60 a 90 dias e, por favor, esse negócio de, não está faltando homem de articulação. Vamos voltar a falar de Casares em setembro, tem que ir pra frente. Tem que ir pra frente. Não tem pra que falar. Mas você quer falar de quê, velho? Você não quer falar do Casares, quer falar do Tardelli. Eu estou falando de montar o time sem... Não pode servir de justificativa porque o Casares não está aí. Você quer falar de quê? Você quer falar do Casares? Como é que ele chama mesmo? O Rico tá bem. Mas claro que precisa. Eu estou chancelando o que você acabou de falar. Que o Marcelo não pode ficar lamentando o Casares, que não pode ficar justificando com o Casares, aí eu venho e falo, não dá pra ficar fazendo isso com o Casares. Você falou fazendo, não falando. Então você quer que eu fale de quê? Eu não falei você. Eu falo de quê? Eu não falei você. Então explica, pô. Eu tenho que desenhar pra você. O telespectador não entendeu. Não entendeu coisa nenhuma. Você falou. Não dá pra Marcelo ficar falando mais de Casares. Do Prato, não às vezes pode falar. Dar desculpa de Casares. O cara só volta no final de agosto, setembro. Acabou. Agora o atleta tem que se reinventar com os outros. Ou é Michael Suel, ou é Robinho, ou é Dátulo, acabou. Foi exatamente isso que eu Só que você não entende nada que a gente fala. Vamos falar. Então não tem ideia de falar do Casares, não? Então vamos falar de quem? Exatamente o que você falou. Então vamos falar de quem? Vamos falar de quem? Vamos falar de Angulo. Perder meu tempo explicando. Angulo era legal também. Mas Angulo, você gostou daquela outra. Do Angulo, depois você vai explicar. Mas deixa eu concordar então com o Pontes, que tá meio confuso hoje. Eu queria muito ver. Ela tá só amenizando. Eu queria muito ver também o Prato desde o início, se ele tiver em condições. Gente, eu quero tanto ver o Fred jogando com o Prato, até pelo que o próprio Prato dizia, que ele gostaria de ter um jogador nessas características ali do lado. Óbvio que a gente sabe que foi uma condição séria, que exige, né, esse cuidado e tudo. Mas eu acho que se o Marcelo já colocou ele ontem numa segunda etapa, e vale lembrar o seguinte, ontem foi um treino, foi o treino que ele deixou a imprensa ver, e ainda vão fazer mais 2 treinos de verdade mesmo, antes do treino do próximo, do domingo mesmo, que é aquele treino mais assim, porque é antes do jogo. Então ele tem 2 treinos para estar realmente vendo aquilo que ele vai mexer ali na frente. Agora, eu tiraria, se o Prato jogar, eu tiraria o Cleiton, porque eu acho que o Atlético precisa dessa movimentação do Maxwell. Entendo o que você fala quando ele não vem na melhor condição física, mas assim, a velocidade, a forma como o Maxwell impulsiona e até pelo adversário que você tem, que não exige tanto isso. Tem a questão da marcação, claro que é óbvio que tem que fazer essa marcação, até porque você tem os desgastes no meio, com as ausências de jogadores importantes que fazem isso, você tem uma mudança acentuada em termos defensivos, com a troca dos laterais e a própria questão da troca de um dos zagueiros, mas eu queria muito ver o Maxwell. Eu gosto dessa coisa, eu sou não só da ofensividade, né, mas da coisa da qualificação mesmo por ali. Eu também acho, o time fica melhor com o Maxwell. Mas a gente só não pode esquecer que o Atlético tem tido muitos problemas no setor defensivo, até disso que eu tô falando, entendo time muito isso. espaçado, e Fábio Santos há muito tempo não joga. Carlos César é reserva, joga pouco. Prato, Michael Suel. E o próprio Ronaldo, claro. Marco Suel, há muito tempo não joga. Pronto, Marcelo, você já tem a desculpa se jogar mal. Só você pegar o comentário do Eduardo e replicar na segunda-feira depois do jogo. Portanto, entendeu? É por isso que eu acho que deve jogar com o Cleiton. O Cleiton não pode sair, porque o Cleiton está jogando seguidamente, é um jogador que recompõe. O Robinho tem jogado... Mas ele é atacante ou é secretário de lateral? Tudo isso, o telespectador está me entendendo. Explicar as coisas para você é complicado. Não, mas ele é atacante. Gente, peraí, você pega um atacante. Peraí, que as coisas estão invertidas. Você pega um atacante e fala, não, ele tem que jogar porque ele recompõe bem. O cara é atacante ou secretário de lateral? Eu acabei de dar a justificativa aqui. Deixa o seu showzinho para daqui a pouco. Você é limitado para entender as coisas.
O Atlético tem sido espaçado, um time que tem tomado muitos gols, está marcando mal e está cheio de jogador que treinou ontem que há muito tempo não joga. Se o Atlético estava tomando muitos gols, espaçado, marcando mal, com os caras que vinham jogando seguidamente, eu acho um risco entrar em campo com 5, 6 que estão há 2, 3 meses sem jogar. É o que eu penso. Não, o Marcelo vai ter que trabalhar em cima disso. Eu só não fico. Eu acho que o Everton ele tá entrando no nirvana ali. De Diogo Ramalho, tá cara, não tem condição. Eu só não fico muito preocupado por causa do adversário, que é o Curitiba. É isso que eu tô dizendo, não por causa tem condição. do Curitiba. Não, tem que escalar porque ele recompõe bem, mas ele é atacante. Ou seja, o que ele tem que fazer e foi contratado para fazer fica como segundo plano. Qual a principal característica do Cleiton? Ele recompõe bem. Então não serve, irmão. Principalmente pelo dinheiro que foi investido nele. É pouco. Ponto. Outra coisa. Não, eu acho um risco escalar Ronaldo. Quem mais que falou? Eu acho. Ronaldo. Fábio Santos. Pô, mas é o que tem. Se não tem, tá ruim. Peraí. Se tem e tá disponível, tá ruim. Ele não conseguiu entender. Não, minha limitação para entender realmente é muito grande. Você não conseguiu entender. Não dá. Você não conseguiu entender. Se não tem jogador para reposição, a gente vem aqui e fala, nossa, o Bento olhou pro banco e não tinha ninguém. Aí o Marcelo tem o Ronaldo, tem o Fábio Santos. Não, é um risco escalar. Porque, não falou isso. Eu não falei nada disso. Claro que falou. Eu falei que esses vão ter que jogar, por isso eu não tiraria o Cleiton. É isso que eu Porque disse. o Cleiton recompõe bem. Isso. O Cleiton tá mais inteiro que o Maxwell e Prato. Para não ter um acúmulo de jogadores que estão fisicamente despreparados. É difícil demais então, exatamente. Mas o Marcelo não tem isso. Mas é o que o Marcelo tem para escalar. Não, ele tem o Cleiton. Que recompõe bem. Sim, é só isso para você. Precisa disso. É o que então o Cleiton não precisa se preocupar em atacar, direção jogo, ao gol, não se preocupe. Momento, ele você marcou a subida do lateral para Eduardo Panzi e basta. Para esse jogo então é o seguinte, secretário de lateral, vai lá para o Wikipédia, você que está em casa, entra na Wikipédia e digita lá, Cleiton, posição, secretário de lateral. Façam isso aí, mas manda para mim depois o print para eu mostrar aqui. Então depois você não vem reclamar. Cadê o tweet? Põe o tweet aqui. Espaçado e embarcando pouco, não. Ah, não vai ter tweet, não? Viu? Então tá. Terça-feira você está proibido de reclamar. É porque eu sou limitado para entender. Você falou Twitter, eu imaginei outra coisa. Só, Everton, o começo do assunto foi... Peraí que nós temos que pular para o Cruzeiro. Claro. Você só queria falar do Atlético? Não, vamos falar de todos os times. Você quer falar do Atlético? Eu tô aqui. Eu tô aqui. O Eduardo tá falando, eu tô assim, Cruzeiro. Ele tá assim, pô, tem que falar do Cruzeiro. Ué. Eu tô falando. Agora vem o Diogo Ramalho com todas as informações. Eu peço que você de casa preste atenção com as informações do Cruzeiro, atualizando o Cruzeiro que entra em campo domingo em Edson Passos contra o Fluminense. Alô, Diogo Ramalho, um abraço, Ramalho. Pô, mas que delay, hein? Para você também, Everton, a todos que nos assistem aqui nos Donos da Bola, olha só, o Cruzeiro tem um problema para encarar o Fluminense neste domingo. Olha só, o Arrascaeta tem uma lesão, nada sério, nada diagnosticado, ele sentiu uma entorse leve no tornozelo esquerdo, mas de qualquer forma não jogaria porque vai cumprir suspensão. E aí o problema é o seguinte, todos os prováveis substitutos estão no departamento médico. Robinho, Alisson, Elber, o próprio garoto Alex, revelado pelo Cruzeiro, e Paulo Bento está, portanto, sem muita opção para poder escalar esse meio-campo do Cruzeiro. Até perguntei ao Fábio sobre uma opção de mudar o esquema tático, entrar um terceiro atacante. Fábio, na resposta, disse que não é muito favorável a isso, porque muda um pouco o estilo de jogo do Cruzeiro. A gente vai ter que aguardar, até porque o Paulo Bento não deu nenhum indício de quem deve entrar para substituir o Arrascaeta. O Cruzeiro que tem um desempenho, Everton, muito diferente, fora e dentro de casa. Ele consegue ser o melhor visitante e o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Divide a liderança como visitante com o Corinthians, com 42,86% de aproveitamento jogando longe de Belo Horizonte. Já aqui no Mineirão, apenas 28,57%, perdão. Eu fiz essa pergunta para o Paulo Bento, por que da diferença? Por que não atuar bem em casa e tão bem fora? Ele tentou explicar. A eficácia em termos ofensivos e, ao mesmo tempo, a penalização que temos ao mínimo erro que cometemos são fatores extremamente importantes para que os resultados não acompanhem, em alguns casos, aquilo que fizemos em termos exibicionais, em termos de prestação coletiva. Tá
aí, Paulo Bento, portanto, tentando explicar essa diferença de rendimento fora e dentro de casa do Cruzeiro. Um ponto bom nisso tudo é que o Fluminense, o adversário de domingo, também não anda lá muito bem dentro de casa. Ele é o quarto pior mandante e aí enfrenta o melhor visitante e aí pode dar Cruzeiro mais uma vez, conseguindo 3 pontos longe de Belo Horizonte. Sobre o substituto do Arrascaeta, e a gente colheu algumas informações aqui pela manhã, uma fonte segura disse que o Ábila vai figurar no BID, o boletim informativo diário da CBF, na tarde de hoje. O prazo máximo é até às 7 da noite, mas ele falou, olha, pode bancar essa informação, o Ábila vai ter condições de jogo. E aí entra naquela questão de se ele for titular, o Cruzeiro vai um pouco diferente com 3 atacantes. Paulo Bento também falou da possibilidade de estreia de Ábila. Ofensivamente, em função do volume de jogo que temos, do domínio que temos, das oportunidades que criamos, não somos uma equipa demasiado eficaz e queremos melhorar, seja com Ábila ou não, ou seja, mas é um jogador que nos pode ajudar, é óbvio que sim. Tá, e portanto, mais uma vez a palavra do técnico do Cruzeiro, Paulo Bento, que comanda mais um treinamento antes da viagem para o Rio de Janeiro, neste sábado, e aí, quem sabe, a definição da equipe que encara o Fluminense, com muita necessidade da vitória, já que perdeu na última rodada para o Atlético Paranaense aqui no Mineirão, né, Everton? Nada, gente, muito obrigado, Ramalho. Estava aqui comentando a sua eloquência. Impressionante como você é competente. Obrigado ao Ramalho. Depila a sobrancelha aí, querido, está crescendo. Só para explicar essa questão envolvendo o Ábila. Os questionamentos, por que demorou tanto e tal. O Sindicato dos Jogadores na Argentina e a AFA, uma instituição honesta, eles quase não fazem coisas erradas, o sindicato exige e a AFA também leva no negócio. Então, 11% do valor investido no Ábila ficou na Argentina. Só que para a AFA liberar a documentação do Ábila, a AFA precisa receber o que é de direito dela. O Huracan não tinha o dinheiro. O Cruzeiro poderia pagar depois, mas pagou antes, antecipou o pagamento semana passada. Os trâmites e a burocracia para o dinheiro sair daqui, tributação, entrar lá, e aí o Huracan pegar o dinheiro, pagar a AFA, pagar o sindicato dos atletas, isso demandou um tempo maior. Ontem, às 18h59, chegou o ITC do atleta, que é o documento de transferência. A AFA liberou ontem, porque deu baixa no pagamento da taxa ontem. A AFA enviou ao Cruzeiro, às 18h59, o documento, o ITC. Aí o Cruzeiro pega esse documento, envia para a CBF, paga todas as taxas também e envia para a CBF. Por isso o Cruzeiro garante que hoje o Ábila sai no BID. Em saindo no BID, ele será relacionado, naturalmente, e eu acho até que deve jogar. Eu acho até que será titular no domingo contra o Fluminense. Só não sai ainda, o almoço na CBF é igual o nosso de ontem, 3 horas de almoço. 3 horas no mínimo e feriado na quarta, eles emendam segunda e terça, quinta e sexta. Ela abre às 2 da tarde. Então, quer dizer que depois das 2 da tarde já pode ter uma situação. E foi bom esclarecer isso, né, Everton? A gente trouxe isso na Band News FM também hoje de manhã com você, exatamente porque havia um questionamento do torcedor sem entender por que outros jogadores já tinham tido a sua transferência, até vindos da Argentina e até para outros países. E no caso do Ábila, não. É porque do Ábila era uma situação específica, do clube dele lá, do detentor dos direitos. Então, não era o transfer internacional, que hoje você consegue até pelo computador, né? Porque antes era via fax, demorava 30 anos, tinha que ir lá, aquela confusão toda. E aí, devia ter também. E assim, sem chance, gente. Se tá ok, tem que jogar. O Cruzeiro precisa dessa qualificação, independentemente de quem seja o adversário. Que eu recebi, quando estava recebendo essa explicação, foi o mesmo exemplo do Casares. É isso que eu ia falar. Isso aí. A burocracia do Casares foi muito parecida com a burocracia do Ábila. Porque tinha que pagar um monte de gente. Então, quando você contrata jogador na Argentina, tem esse detalhe. É importante sempre salientar. Talvez até pior que a CBF, por incrível que pareça. Sim, é pior. Sim. Porque as relações... Porque a CBF é o Brasil que deu certo, a AFA não deu certo. Não, mas porque a relação... Nem ironia, porque tem gente que vai entender. Porque tem muita gente que tem limitação para entender e vai achar que você está falando sério. Então é o seguinte, é porque a AFA, a relação da AFA com a Conmebol, ela é muito mais estreita.
Muito maior, muito sabe? maior. Então a AFA é uma instituição que chega, eu já ia falar o Rafa Pena, a AFA é uma instituição que ela chega, a gente consegue ver ela até pior do que a CBF, acredite se quiser. Então, resolvido, Ábila pode entrar em campo. Fala comigo aí, o paletó do Roberto Carlos. Olha, ele já é necessário em geral, mas nesse final de semana ele ainda é mais necessário porque o Cruzeiro está muito desfalcado. Então, ali na frente ele seria muito importante. O Cruzeiro está sem Alisson, o Cruzeiro está sem Arrascaeta, sem Elber. Então, a presença dele seria muito importante. Eu escalaria o time com o Ábila, aí ele poderia recuar o William, por exemplo, para jogar vindo de trás, não como centroavante, fazer uma função diferente ali, com, quem sabe, o Rafinha, com... Quem mais que pode jogar? Rafael Sobis, né? Sobis. Todo mundo que estiver bem. Os 5 que chegaram deviam entrar, eu acho. Os 5 que chegaram... Eu jogaria com o Henrique e o Cabral de volantes. E ali na frente um quarteto com o Rafael Sobis, com o Ábila, com o William e com o Rafinha. Qual o jogador que faz melhor a recomposição desses aí que você escalou? Porque para nós é o que interessa agora, né? É recompor. Tem uma grande diferença. O Cruzeiro joga com 3 volantes. Né? Não, nesse time que eu falei, não. Mas o Cruzeiro geralmente não se preocupa com isso, porque geralmente são 3 volantes. Cabral, Henrique e Bruno Ramires, por exemplo, são os que estão disponíveis para esse jogo. O Robinho tá lesionado, o Romero está viajando. Então não precisa preocupar tanto com os homens lá da frente e recompor. Esse sistema original com o Robinho são 3 volantes, mas aí com outro contexto. Mas o Robinho é um cara que joga mais próximo. Eu sei, mas aí o formato é imaginado para ter um jogador desse calibre, né? Ele não escala 3 volantes com o Bruno Ramires porque ele quer. Ele começou a fazer isso por causa de desfalques. Não, eu acho que deveria não escalar mesmo com os desfalques. Mas depois ele quis. Que é um erro mesmo em termos. Ele não escalou. Ele não teve uma situação ainda para a gente avaliar. Nossa, ele está com um time bem perto ali da completude e escolheu o Bruno Ramires. No banco ele preteriu o Cabral ele preteriu o Cabral, isso sim. Então, ele quis. Mas não, Pães, não com Robinho, com Elber, com Alisson, com todo mundo junto. Você diz com Robinho, Romero e Henrique. Pois não, e mais outros jogadores de frente para, por exemplo, ele poder jogar no 4-2-3-1 só com 2 volantes. Mas em relação ao Cabral, eu acho que ele não vai jogar. No clássico, por exemplo, quando ele estava com o time, os reforços ainda não tinham chegado, mas ele estava com os 3 meses disponíveis, ele jogou só com 2 volantes e sem o Bruno Ramires. Ele jogou com o Elber, com o Alisson e com a Arrascaeta. E com o centroavante lá na frente, que foi o Riascos. Então O Eduardo defende que o Cruzeiro não rende com 2 volantes. Eu acho que não. Não é que não rende. Eu acho que o Cruzeiro... mais exposto. Fica muito exposto só com 2 volantes. O Cruzeiro, geralmente, ele se dá mal quando entra em campo com 2 volantes. Mas o sabe por quê? Deu um exemplo que ele se deu bem. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Com 2 volantes ele fica mais exposto? Recomposição. Falta recomposição dos homens de frente. Aí estoura tudo nos volantes, consequentemente não consegue segurar a onda, aí vai cair no Bruno Rodrigo, aí o Bruno Rodrigo falha, a turma a culpa é do Mas Bruno você vai cobrar a recomposição dos homens de frente? Não, Eles estão lá para atacar. Você perguntou, eu gosto... Eu gosto de responder a pergunta do colega. Você perguntou quem recompõe mais desses 4 do Cruzeiro aí. O Rafinha pode recompor muito bem de um lado e o William pode recompor muito bem do outro. Porque o William, na época do Marcelo Oliveira, ganhou a vaga do Dagoberto por causa disso. Jogando assim. Porque o Dagoberto não voltava para marcar e o William voltava. Aí ele pode colocar o William na esquerda, por exemplo, voltando para marcar muito, o Rafinha na direita voltando para marcar muito e mais soltos o Rafael Sobis e o Ábila. E ele pode fazer isso. E o Levi vai de 3 volantes. Vindo de trás, o Ábila como centroavante e os dois um pouco mais soltos. Você não gosta, mas o 4-2-3-1, se os caras da frente não voltarem para recompor, ele não existe. Pelo menos os 2 homens de lado. Né? Não, só para dizer que o Levi vai de 3 volantes e que a movimentação em Edson Passos hoje é enorme, ou seja, a renda, né, vai ter muita torcida. Não vamos ter 400 pagantes, nem 800. Não vai melhorar o negócio. Tinha uma fila enorme lá. E o Levi vai de 3 volantes. 400 o trabalho do Bento, mesmo com essa oscilação, o Cruzeiro derrapando, eu gosto do trabalho do Bento. Acho o Bento um bom. Se o Bento treinasse o São Paulo, todo o Bento, mas aqui é porque a gente tem mania, esse estilinho de não valorizar o que está aqui. Acho o Bento um baita treinador, mesmo com o Cruzeiro oscilando, tem as convicções, um sujeito sério, trabalhador, ponto. E outra coisa que eu vou dizer aqui, nunca falei isso com ninguém aqui, falei isso na Band News hoje, é o que eu penso, eu respeito quem pensa o contrário.
Se o Bento conseguir fazer com que o Cruzeiro faça um bom campeonato brasileiro, mesmo que não entre em G4 e tal, mas não ficar ali na rabeira, ou na rabeta, como dizem. Não correr risco. Não correr risco. Como o Mano fez, por exemplo. Mas porque na Copa do Brasil, porque na Copa do Brasil não dá para você descartar o Cruzeiro. Ele tá tem certo? chance, tem chance. Se ele faz um campeonato, um bom campeonato brasileiro, como o Mano fez aí e tal, se na Copa do Brasil ele vai bem... Como o Mano fez é um exemplo relativo, porque o Mano chegou bem. mais no final. O Mano em si foi muito bem. A campanha do Mano foi de Libertadores. Mas aí, se ele faz uma boa campanha, não descarto na Copa do Brasil mesmo. Agora, eu acho que o Cruzeiro vai montando uma estrutura muito bem elaborada para 2017. É que torcedor é imediatista, tempo, né? E é mesmo, e historicamente é assim. Mas 2017, aí você já está com Ábila, você tem um Sobis, você vai precisar contratar menos, você tem um treinador que já vai conhecer melhor o elenco, o futebol brasileiro. Eu não sei não, hein? E pelo que eu estou notando, eles vão bancar o Bento até o final. Eu queria falar isso eu falar. É uma informação, falou-se muito em multa astronômica milionária. Não existe essa multa. Essa informação é interessante. Vai de novo nele. Se o Paulo Bento é mandado embora, por exemplo, daqui a 3 semanas, a multa que existe é pagar o salário dele até dezembro de 2017. Mas essa é a multa. Falaram... Essa é a multa elevada. No Mineirão essa estavam falando de 50 milhões de multa. Loucura! Aí falaram em 20 milhões de multa. Não existe. Isso eu não vi nem no lugar. Eu vi. Paga-se o salário até dezembro de 2017 e é um salário que quase bate em 600 mil mensais. Mas então aí que fica... Veja bem, eu sou favorável à permanência do Bento. Eu também. Acho um ótimo treinador. Eu discordo de algumas questões de escalação e substituição. Mas no todo, avaliando a parte tática, até a motivação que ele conseguiu dar para os jogadores em algumas partidas, mas principalmente a capacidade estratégica ali, de variar de sistema, de fazer o time jogar compacto, eu acho um ótimo treinador. Então eu acho que ele deve permanecer, ponto. Agora, esse tipo de contrato que os times brasileiros fazem, eu não acho bem feito. Tipo, você demitir o cara, ele ganha o salário até o final. Eu já acho isso uma multa astronômica. O Cruzeiro fez isso com o Luxemburgo, fez isso com o Marcelo Oliveira. O Luxemburgo do último, né? Porque o Mano saiu. Porque, só para ilustrar, na minha época, como assessor de imprensa do Cruzeiro, os contratos feitos com os treinadores eram 50% do restante do valor do contrato. Já melhora muito. Que era mais ou menos o que acontecia na época. Aí você já tem uma... Né? Eu preciso chamar um intervalo rápido. E eu falei isso aqui naturalmente, principalmente pela questão do trabalho do Bento. Eu falei com um jogador do Cruzeiro que falou: o cara é muito bom. Vamos para um rápido intervalo, ela aí, até já. Os donos da bola.